Gostaria de parabenizar os autores da realização desta sessão, que é uma justa homenagem a conselheiros e conselheiras, que em verdade aplicam as medidas que antes eram aplicadas, as medidas de proteção pelo juiz, hoje são aplicadas pelos conselheiros e conselheiras. E digo que conselho fortalecido é criança protegida. Talvez seja o instrumento mais importante da rede de proteção, até porque o conselho tutelar, ele funciona de forma transversal, e ele funciona de forma territorializada, é no território, e cada território tem um nível de violação diferenciado. Se nós analisarmos as violações que acontecem em um município, nós vamos perceber que muitas vezes elas têm uma supremacia diferente de outro município. Portanto, se queremos proteger crianças e adolescentes, fortaleçam os conselheiros e conselheiras que vivem uma angústia, a angústia de aplicar a medida e a medida não ser executada, porque há um hiato entre a aplicação da medida e a resposta via de regra do Executivo. Por isso, nós que relatamos uma proposição acerca dos conselhos tutelares, nós estamos dizendo que o Estado, o Executivo, o município, o Distrito Federal tem que ser responsabilizado se não aplicarem as medidas impostas pelos conselhos e os conselhos tutelares. Então, portanto, é preciso que nós responsabilizemos os municípios pela ausência de creche, pela ausência do que é a prioridade absoluta. É a única prioridade absoluta que a nossa Constituição prevê, são crianças e adolescentes. E essa prioridade absoluta deveria ser em todas as esferas da sociedade, em todas as esferas do Estado e da própria família. E nós sabemos que muitas vezes abordar e assegurar o direito da criança é também ver o nível de violação que a família está enfrentando, é também fazer uma abordagem familiar. Muitas vezes nós temos a relação da criança agudizada, a violação de direitos, porque a família não tem também os seus direitos assegurados. E muitas vezes o abuso, a violação acontecem dentro do universo familiar. Olha a importância do conselheiro tutelar, da conselheira tutelar, olha a importância de ter estrutura para funcionar, olha a importância de ter os seus direitos assegurados, porque eu tive a alegria de relatar a proposta que assegurou a unificação das eleições, para que tivesse visibilidade as eleições e os conselhos tutelares, mas também que assegurassem os direitos de conselheiros tutelares, que muitas vezes não são valorizados. Como é possível admitir que nós tenhamos que escutar que há prefeituras que desviam o material do kit dos conselheiros para outras políticas públicas? Este prefeito tem que ser responsabilizado para que ele entenda que prioridade absoluta, moço, é prioridade absoluta, e que esta prioridade não se efetiva se nós não tivermos estrutura nos conselhos. Eu tenho a alegria também de ter ajudado a construir a vitória da livre recondução, até porque a livre recondução significa o quê? A soberania da comunidade, a soberania do povo. É o povo que tem que escolher se o conselheiro tem que continuar ali ou não, e não uma norma burocrática. E relato hoje um projeto que assegura que nós tenhamos o aumento do número de conselhos tutelares, porque não é apenas o número ou o número de habitantes de cada comunidade, mas também o nível de violação de direitos que tem que ser analisado, para que você tenha ali quem protege os direitos de criança e adolescente. Aliás, não deveria se ter nenhuma política pública pensada para criança e adolescente sem escutar conselheiros e conselheiras, porque são conselheiros e conselheiras que sabem exatamente a dor na pele, a dor na alma. E, aliás, deveríamos ter fóruns permanentes, não apenas dos conselhos tutelares, mas com um conjunto de políticas públicas. Tem que se escutar o conselho sobre a educação, sobre a saúde, sobre a assistência, sobre as políticas públicas, e se elaborar inclusive a peça orçamentária a partir da visão de conselheiros e conselheiras. Por isso, neste dia de hoje, eu queria encerrar as minhas palavras
Convidar o senhor Tiago Simões para compor a mesa enquanto a gente encerra. Apenas para concluir, presidente, encerrar as minhas palavras, lembrando o Guimarães Rosa, quando diz que o correr da vida às vezes embrulha tudo, e que a vida é mais ou menos assim, ora aperta, ora afrouxa, ora esquenta, ora esfria, ora inquieta, desassossega, ora se aquieta, mas a vida exige de nós coragem, que lutemos e tenhamos a coragem de conselheiros e conselheiras. Viva os conselhos tutelares, conselheiros e conselheiras do nosso país. Vivam as nossas crianças que não são sujeitos do futuro, são sujeitos de direito do nosso presente. E concluo com Betinho quando diz que se a gente não consegue ver uma criança é porque ela foi vítima de tantas violações que a gente só consegue ver o que fizeram com ela. Os conselheiros e conselheiras veem em cada criança uma criança com direito à infância, em cada adolescente, uma adolescente com direito à adolescência. Viva! Parabéns, deputada Érica, pelas suas palavras. Eu queria aproveitar para registrar a presença aqui da subsecretária da Secretaria da Justiça, aqui do DF, responsável pela criança e adolescente, a senhora Adriana. Seja muito bem-vinda à casa. E queria, antes do encerramento,